Olá, pessoal, tudo muito bem, tudo muito bem, tudo muito bem. Aproveite este momento otimista do Savatage, sim, pelo que meu fundo fala, pelo que você leu na descrição, sim, o campeão voltou, Savaquejo voltou, Savatage voltou. Nem nós acreditamos nisso. Quebramos a introdução do Solada, quebramos o roteiro do Solada nessa edição 52, porque o Savatage voltou. Eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma e não acreditamos ainda nessa notícia, Thiago Zuma. Exatamente, mano. Aí, valeu. Olá, pessoal. Não sei nem como começar a falar, a gente tá tão perdido assim. A informação, a semana começou nesse burburinho e ainda tô meio recuperando do que foi o Notfest no fim de semana. E quando eu tava colocando a vida em ordem, pá, isso vem essa notícia, vem esse primeiro rumor que vem com uma bomba. E aí a gente vai mexendo os pauzinhos para conseguir confirmar a notícia que efetivamente Savatage está de volta. E estamos gravando esse episódio na quinta noite. Ainda não temos o line-up completo do Monsters of Rock, mas aparentemente é pro Monsters of Rock. Se não for, desculpa. Quando você estiver ouvindo isso, ele não estiver no Monsters of Rock. Pedimos desculpas, mas a reunião está confirmada. É assim, nem acredito nisso. É uma reunião, como é que é? É uma reunião, e aí vem a grande pergunta. Tem uma surpresa depois da história da reunião que a gente vai lá. É uma reunião que, como você falou, como é que é? É o Dead Winter Dead de volta, digamos assim. Vai ser a formação, a informação que a gente tem até agora. Esperamos que quando esse podcast estiver no ar, ela se confirme. É que a formação é a formação que gravou o Dead Winter Dead, a formação que era oficial do Savatage na época do Dead Winter Dead. Incluía o Zach Stevens cantando, o Pittred e o Chris Caffery nas guitarras, o Johnny Lee Middletown no baixo e o Jeff Plate na bateria. Lembrando que naquela época o John Oliva, como a gente já falou em episódios anteriores, não podia aparecer como membro do Savatage. Então ele canta no Dead Enter Dead, ele grava teclados no Dead Enter Dead, compôs o disco inteiro, mas ele não foi acreditado como membro oficial, ele era uma participação especial. Ele faz a turnê do Dead Enter Dead, mas ele não pode A participar. banda é No livre. disco não podia aparecer a foto dele na época ainda. Então, pelas informações que a gente tem, aparentemente o John Oliva não está em condições ainda, não vai fazer parte dessa reunião, ou pelo menos nessa hipotética vinda do Savatage para a América do Sul em 2025. E aí a informação que a gente tem é que o vocalista que faria parte disso seria o Dino Yellowsick. A gente não dá para botar a mão no fogo que essa informação tá certa, mas é um cara que tem histórico com o Trans-Siberian Orchestra, tem uma carreira ali que ele já cantou com Whitesnake, tem o Whom Gods Destroy, que é o último projeto dele, que é dos caras que eram a banda do Mike Portnoy Uhum. e quando que tiveram que acabar com a banda porque o Mike Portnoy voltou pro Dream Theater. E como é que é? E também ele está confirmado, não lembro o que que ele tem, mas ele está confirmado também. E eu sei que está confirmado nos shows de 30 anos do Ayreon ano que vem, em É, com ser em setembro. setembro na Holanda, em Isso. Tilburg, né? Que é no 13, que é a mesma casa que é a principal sede do Roadburn, que é um dos festivais mais legais que vai ter. Então é assim, eu tava até olhando assim, como é que é, eu adoro essa expressão que gringo tem, ele é o rising star do momento, é o cara que tá pegando, um cara que tá É, pegando o seu momento, assim. ele esteve no Brasil, ele tocou Isso, no primeiro Summer Breeze, né? isso. Ele tava ali. Mas é uma coisa que assim, eu tava brincando com o Thiago antes, eu dividia, como isso aqui desculpa você, ouvinte, o Solada, ele é sincero. Eu até acabei de editar a newsletter do Solada e acabei de colocar umas coisas que assim. Eu confesso que nem eu sei como lidar com essa notícia. Tá? Tipo assim, a banda que talvez a gente curte pra caramba, e é uma banda que sempre diz assim, pô, ainda tinha o que dar, ainda tinha o que dar, ainda tinha o que dar. Então, assim, ok, ok. Como é que diz a propaganda da Coca-Cola? Existem razões para acreditar, entende? Pra mim é essa byline do Savatage da jogada, assim. Você falou de Lucy que foi esse ano, né? Que tocou no Isso, Summer isso. Breeze, não no ano Esse ano mesmo. passado. A gente já tá pensando em 2025. Brrr, brrr. Mas assim, vou dizer, confirmado que se for sem o John Oliva mesmo, pra mim perde 90% do apelo, assim, né? Tipo, eu diria. Mas ainda é sabotagem, ainda vai Essa ter aquele vantagem, efeito que. desculpa, essa vantagem, sabe? Tipo, É, desculpa. É,
sabe? Tipo assim, eu já tô nessa. Eu tava editando o texto do Solar, tava lembrando assim. Tem esse vocal marcado pelo tempo do John Oliva, que é legal pra caramba. Mas é só vantagem, tem tipo assim, sabe? Acho que a gente vive tão fora desse eixo que tem Trans-Siberian Orchestra, que, tipo, que você poderia se permitir reclamar disso. Não, é isso, exatamente, eu não quero reclamar, mas ao mesmo tempo assim, ainda não caiu exatamente a ficha do que está acontecendo. Talvez quando vira o logo no meio de um anúncio de festival, aí a coisa mude, assim. Mas pra mim ainda tá meio aquela sensação do tipo Savatage Reunion, sabe? Assim? Porque sem o John Oliva eu não consigo. Tenho certas dificuldades de aceitar a existência de um Savatage sem sem John nem Chris Oliva, mas a Final dos gente. tempos. Assim, uma das coisas que a gente pode dizer assim, o Chris Caffery é uma pessoa que sempre quis honrar o legado do Savatage, e ele envolvido tá ali. O Zack Stevens é um cara que também nunca, sempre teve orgulho de ter feito parte do Savatage, sempre cantou Savatage na carreira solo. Então ele é um cara que tá afim ali de fazer isso. E o Johnny Lee Middleton é um membro histórico da banda. Então, o Leite ano também. passado, eu confesso que quando eu vi o Trans-Siberian Orchestra ano passado com o Johnny Lee, não com o Chris Caffery. O Chris Caffery é da costa leste, né? Eu vi o da costa oeste com o Johnny, que ele gosta de sol, né? E na hora que eles tocam uma versão de Prelude to Madness, que na verdade ainda é no Átrio do Rei da Montanha do Grieg, mas que o Savatage tinha feito como uma introdução para Half the Mountain King, e depois o Trans-Siberian regrava, muito pomposa, mas aí eles tocaram essa versão pomposa do Trans-Siberian. Mas na hora que apareceu o Johnny Lee no baixo ali, tocando a parte da música ali, eu confesso que o olhinho deu uma marejadinha do tipo, isso era muito bom na época. Então. Existem razões para acreditar. Um solado otimista. Aproveite, exclamação. Exatamente. Aí a gente vamos torcer para se confirmar isso e aí semana que vem a gente volta com um especial com o line-up completo do Monsters, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é aquele momento que existem razões para acreditar. Nessa atuada, Falando em reunião também, né? Não da exatamente. reunião mais importante do ano que vem, que vai ser essa aqui, do Acid Bath. Exatamente, a galera falando assim, tipo, Agora, vamos falar de uma outra reunião que falamos ano passado, que começou de fato este ano. temos como é que é o começo da tour do Dream Theater. O começo da tour começa pelo clássico. Sempre chamo de Oxigênio em Londres, o O2. E começou em Londres, agora já começa a Alemanha, já começa a percorrer. Essa turnê, como é que é? Como é que é duas. Um grande detalhe assim, a gente já vai começar a entrar nessa história. Uma turnê que ela é uma turnê de 40 anos da banda. Não confunda com a turnê que vai virar a chave no ano que vem, que vai ser a turnê do Night Terror. É a turnê de Uhum. 40 anos. Então, assim, no grupo do pessoal do T4E, a gente estava comentando como é que é, o que teria de eventual música do Mangini. Entrou o Bars to Warrior, entrou mais uma do Mangini na jogada, A dos This anos is the Life, né? de Life na jogada, até achei que eu tava pronto para não ter nada. Então, assim, realmente, eu confesso que mais do que o Thiago vai comentar daqui a pouco, eu vi pouco material mesmo. Mas o que mais me deixou triste, agora eu vou fazer um recuerdo do passado. O que mais me deixou triste é que quando eu olhei pro setlist, que eu gostei que tem Under a Glassman, que é a música que eu Uhum. gosto, ainda mais a versão aquela do cara imitando Frank Sinatra, que é uma das melhores coisas já criadas e colocadas online. Mas eu gostei do encore da coisa. E aí eu olhei e falei assim, putz, era isso que eu queria que a banda tivesse feito no Rock in Rio, entende? Eu vou pegar um pensamento nada a ver com esse momento, mas eu olhei e falei assim, aqui tá a falta de um Portnoy olhando, tá? Essa aqui é uma turnê de aniversário, essa aqui é uma turnê especial. Então a gente vai fechar o final com Home, a gente vai fechar o final com como é que é? Abre com Metrópolis, a gente termina Com com Paul Meander. o Pumeandre. Mas é exatamente isso, entende? Não inventa, Bom, sabe? Era o que eu queria ter visto o Dream Theater ter feito lá atrás no Rock in Rio. Então é isso. E aí, como é que é? Boatos de que eu estive na pior, boatos que eu estive na pior. Quem que tomou já as primeiras pedradas? Quem? Ele, Joseph Klimber, do Dream Theater. Galera já começa a criticar a performance vocal de Mr. James Labrie. Como é que é? Eu ouvi algumas pessoas que estavam lá, conversei com as pessoas que estavam lá, que gostaram dele,
Eu olhei um pouco da gravação, mas fica aquela coisa de que, assim, talvez de todos os membros da banda, e olhando como é que é fisiologicamente a sua habilidade, eu gostaria de ver um Labrie muito menos agudo e um Labrie muito mais interpretativo da música. Eu gostaria de ver um Labrie até mais criativo da música. Eu confesso que eu respeito, tenho todo, como é que é, gosto de muita coisa, como é que é. Tenho o meu disco do Winter Rose, eu fui atrás para ter isso, eu precisava ter isso. Mas assim, eu confesso que eu tenho traumas daquele último Blu-ray, entende? Tipo assim, tem horas ali que, tipo, então, assim, já como é que é? E, inclusive, né, Thiago, temos rumor, começa a desconfiança de será que temos algum auxílio? Será que temos alguém? Como é que é máquinas, o tempo, como é que é máquinas auxiliando o senhor Labrie, né? Ah, então, vamos ali, né, por partes. Primeiro falando do setlist, né? Achei que o setlist foi um setlist óbvio que eles fizeram. Eles Exato. jogaram pra galera de eles vão tocar as músicas que a gente tem que tocar. Assim. A única coisa que eu senti falta, assim, eu, Thiago, o que, que eu mudaria nesse setlist? Assim, eu tiraria Panic Attack e colocaria uma música da When Dream Day Unite. Pode ser, É pode como uma ser. homenagem ao Charlie Dominici, Exato. falecido. Sabe, lembrar, sabe, que você tá com 40 anos da banda, o Sim. primeiro disco da banda, o vocalista que já faleceu. Acho que era uma homenagem bonita a ser feita nesses 40 anos. E assim, e Panic! Até que fica desnecessário uma vez que você já tá tocando Octavarium inteiro. Então, assim, eu não escolheria Octavarium inteira, mas faz sentido. É uma música de 25 minutos ali que é com o Jordan também. Então, eu acho que poderia ser pior. Poderiam ter colocado a música do Conde ali. Ia ser muito Eu mais. nem fala, nem fala, nem fala, nem fala. Então, acho que o Octavarium acaba caindo, acaba sendo mais legal. De lembrar, até por lembrar essa primeira fase do Dream Theater. Primeira fase, não exatamente, na fase intermediária do Dream Theater. Mas achei que o setlist foi legal. Achei, fiquei felizaço que eles colocaram a Hollow Ears, mas a Hollow Ears que eles estão tocando é a versão da demo, que é uma versão que, se a versão do CD que saiu o final é muito podada, a versão da demo é muito expandida. Exatamente. Poderiam fazer uma Hollow Ears versão 2024, misturando um pouco das duas, podando as partes da letra, que eu acho que a parte da letra fica muito estranha, ficou muito longa, assim, as coisas. Achei que aquela parte da letra eles tinham arrumado. E aí deixando as partes instrumentais mais longas, como era o natural deles ali, sem precisar fazer aquela ultra longa como foi no Budokan. Aí assim, Labrie, né? Vamos entrar na questão do Labrie. Uma coisa é, o Labrie tá com 60 anos de idade, né? Exatamente. Então a voz não vai ser mais a mesma, ele já teve problemas de voz, recuperou, a voz não vai ter como ser. Os drives agressivos dele não vão ser igual, e é isso não adianta exigir que ele vá cantar Metrópolis como cantou no Live de The Marquis. Exato. Não tem como, e é difícil. Agora, assim, o Dream Theater é uma banda de progressivo, prog metal, mas progressivo. Então o Labrie pode, o público, os fãs do Labrie estão dispostos a entender se o Labrie entregar uma interpretação muito mais emotiva das Ô, músicas, muito mais controlada, do que ele ficar se forçando para dar agressivo que ele não consegue fazer. Acho que esse é o ponto que ele precisa. E assim, eu vi os vídeos de Londres, os vídeos de Londres estão muito ruins, e eu vi os vídeos de Berlim. Os vídeos de Berlim ele já tá bem melhor em Berlim. Isso é uma coisa assim, tipo. Mas é muito nítido quanto ele tocando, cantando as músicas do Imagine Words, o timbre de voz não é confortável para ele. E você vê a Metrópolis Parte 1, mesmo quando melhora a Metrópolis Parte 1, ainda não é grande coisa. Mas logo em seguida, quando ele canta Strange Deja Vu, já tá muito normal. Porque no Strange Deja Vu já tá num timbre que é mais palatável. seguro pra ele, porque ele já gravou naquela época que ele tava com a voz toda detonada. Então acaba ficando mais legal. Uma das coisas que não notei ainda, mas até agora não teve variação no setlist, né? Que era uma das coisas que o Dream Theater sempre levava a galera pra ver 4, 5 shows, porque sempre mudava os sets, né? E os sets estão todos iguais, estão engessados até agora. Talvez até porque daqui a pouco vai ter outra tour daqui a pouco. Então, tipo É, não. assim, balança isso. Isso, né? E também vamos pensar que era uma das reclamações que o Labrie fazia, né? Que essa variação de vocais para essa variação de setlists para ele era muito ruim, porque tinha dia que o setlist era tranquilo, no outro dia o setlist era um tormento para ele. E ele como vocalista ter que lidar com no dia que o setlist ia ser ruim era o dia que ele estava cansado. Então, era para ele preferia que o set fosse mais igual e o Dream Theater tava mantendo os sets mais iguais nas últimas turnês, variava muito pouca coisa assim entre o show e o outro.
É outro detalhe dessa turnê que eles estão tocando The Mirror na versão da demo, né? Que a Lie é uma parte instrumental do The Mirror, não que a Lie já é uma música separada, como a gente tinha falado no episódio do Awake. Dois pelo preço de um. Como é que é? O dois pelo É sete. aquelas coisinhas que você faz, né? Você toca a versão do Hollow da demo, a versão da The Mirror da demo, que você bota o fanático ali, fala, porra, né? Que você tá ouvindo, você tá vendo, de repente você tá vendo a The Mirror no set sem saber, e vê que eles colocam a Lie como instrumental, você fala, putz, a versão da demo. Essa Isso é uma coisa coisa que que isso é uma coisa que eles são muito bons de jogar com a fanbase nesse ponto. exatamente, isso é uma coisa que o Mike Portnoy é muito bom de fazer e era isso que se esperava que voltasse a acontecer. Exato, exato, exato. Saindo de uma coisa, como é que é? Hoje eu disse, hoje a pauta, assim, eu tô com caneta para fazer a pauta, aproveite. Uma notícia também que dessa semana que nos pegou e que a gente até faria um programa todo sobre isso, mas a gente tem tanta coisa que a gente acabou parando para olhar. A gente infelizmente perdeu o Paul Dayano. Eu brinco assim que fazendo toda a homenagem, olhando com todo carinho. Para mim é interessante ver que o Pete foi e ele foi, sendo que, sabe, eu coloco os dois muito assim, pelo estilo de vida, assim. É, exatamente, a personalidade meio parecida, de certa Exato, forma, exato. né? Então, assim, como é que é? Como é que diz assim, a gente sempre tinha uma coisa muito, meia culpa, meia máxima culpa, nesse caso do Paul Dayano. A gente sempre fala, pô, mas tá fazendo a tour, mas poxa. Mas sempre é aquele personagem que eu quase digo assim, ele era quase um personagem mais do que necessário pro metal, entende? Ele fazia É, um outro peso, a gente olhava e falava assim, não, peraí, o cara tá lá ralando e tal. O Thiago fez uma coisa que o Thiago já vai falar, e eu tava lembrando, eu só vi ele uma vez, e que foi uhum. no na turnê do Nomad, e me arrependo, uma das coisas que eu me arrependo, ó, isso também faz a gente pensar o que é o mundo, né? Eu me arrependo de não teve uma tour que ele veio pra cá, e Foi uma, deve ter tido umas 200, 200. né? Mas Porque, teve uma que ele foi tocar, acho que foi Frederico Westphalen. Deixa eu até conferir aqui. Entendi, E que ele foi pro interiorzão, entende? entendi. Eu me arrependo horrores de não ter pego uma câmera aí do atrás. Sabe, road movie. Sabe, tipo, e pegar e entrar, conseguir a van, falar, olha, só, Putz, sabe, fazer umas entrevistas meio de estrada, fazer um road movie do negócio, sabe? Tipo, esse é um dos projetos, assim, que eu adoraria ter. Eu brinco, assim, que, tipo, alguém precisava ter feito. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, deixa eu até colocar aqui, vamos ver se existe mesmo. Setlist FM tá ali. Não, mas acho que isso é uma coisa, como é que é? Exatamente, exatamente. O pessoal recuperou, como é que é? Isso aqui o pessoal recuperou. Em 2009, ele fez shows em Passo Fundo e Frederico Westphalen. Desbravando o Rio Grande. Mestre. Mas é isso, como é que é? A gente brinca que assim que afora a lenda, eu acho um caso muito interessante assim, olhando para a parte para o lado ensolarado da carreira. Eu acho muito engraçado como de todas as bandas que trocam o vocalista, que vai para mesmo os fãs mais die hard do Bruce têm um respeito pelos dois primeiros discos. Sabe, tipo assim, é um caso que tipo, você tem alguém que mudou a É, banda, mas que aquela fase ali ainda tem o respeito, entende? Só pra gente. Isso pra mim me dá uma medida muito. Isso pra mim é um indicador muito forte do quão importantes são aqueles dois. Não só os dois discos, porque os dois primeiros discos do Iron, mas tipo, o quão o Paul Dayano era importante, entende? sim, o Paul Diano, nascido Paul Andrews, né? Ele diz que é filho de pai brasileiro, mas tem várias informações Paul Diano que você tem que. Quando você não Brandon. acredita, assim, porque ele gostava, cada hora ele falava uma coisa, uma hora o pai era brasileiro, outra hora o pai era muçulmano. Só dele Paul Andrews, né? E ele passou a usar o Diano pra falar minha ascendência italiana ali, eu vou colocar Diano pra parecer diferente, assim. Que já era um cara que tinha essa mentalidade de querer chamar atenção, essa personalidade bastante forte, já desde o início. E eu acho que essa fase dele com Iron Maiden é respeitadíssima porque assim, foi a hora que o Iron Maiden estoura, né? E o Iron Maiden acaba sendo linha de frente de um movimento que é o primeiro movimento de heavy metal que se entende como heavy metal. Eu acho que isso é muito importante na nova onda britânica, na New Wave of British Heavy Metal.
Porque até então o heavy metal era um termo que os outros usavam pro estilo e as bandas não necessariamente gostavam. Black Sabbath nunca se reconheceu como heavy metal. A primeira banda a se reconhecer como heavy metal é o Judas Priest, que é sumiço, bate no peito. Mas Motorhead nunca se reconheceu como heavy metal. As bandas dos anos 70, você pega o Deep Purple, você pega o Led Hard Zeppelin, que rock. são os três, eles não se reconhecem como uma banda de heavy metal. Hard Então rock. essa geração que se reconheceu como heavy metal, do qual Iron Maiden foi o maior expoente. Então, de certa forma, é o primeiro grande expoente de um movimento de heavy metal. Logo depois que o Judas Priest bate no peito pra falar e surge essa molecada toda colocada. E o Paul Diano não é um protótipo do vocalista de heavy metal. Ele tinha cabelo curto, aquele jeitão bem Punk. selvagem e punk. E eu acho que isso gera uma mágica nesse primeiro show, por esses primeiros discos do Iron Maiden. Mesmo assim, tipo, no Killers, que essa parte tá formada, que é a questão do heavy metal com essa atitude selvagem do Paul Diano muito bem formada, que pra mim é ao lado do The Number, são os dois discos do Iron Maiden que eu mais gosto, que eu mais ouço. O assim, acaba sendo o Paul é muito importante, o Paul Diano nessa hora, assim. Claramente, o que o Iron Maiden queria fazer, o Steve Harris já tinha essa cabeça de velho de progressivo, já desde sempre. O primeiro disco ele tenta encaixar isso na sonoridade um pouco, mas o Paul Diano não ia ser o vocalista que ia dar pro Steve Harris essa possibilidade de a banda chegar nas complexidades sonoras que ele queria atingir. Então, o Paul Diano ele entrega o que ele tinha que entregar e sai. Vai ter uma carreira errante a partir dali, assim. Mas esse Paul Diano que a gente viu desse século XXI, para quem é mais novo, que é esse Paul Diano tocando com banda de pessoas do país onde ele estiver, da cidade onde ele estiver, fazendo shows Esse de expediente covers do Iron plano. Maiden, isso não aconteceu num primeiro momento, né? O Paul Diano, quando sai do Iron Maiden, ele sai, fala mal do Iron Maiden, ele não se dá bem, apesar de ele dar entrevistas, assim, ele não se recusa, ele dá entrevista no aquele 12 Wasted Years, que é o primeiro documentário do Iron Maiden que sai da turnê de Summer in Time, o primeiro documentário sobre a carreira do Iron Maiden que sai, porque tem um outro anterior que é o Behind the Iron Curtains, que é com base nos primeiros shows do Iron Maiden pelo leste europeu. Esse do 12 Wasted Years, ele dá entrevista ali, ele claramente não tá, ele ainda não tá feliz com o jeito que ele saiu do Iron Maiden. E assim, essa primeira parte da carreira dele, você vai ter ele primeiro com o Diano, que ele lança um disco sozinho, depois ele vai fazer parte de um projeto que chama Gog Magog, que é um projeto que foi idealizado pelo Jonathan King. Jonathan King é um pilantra da história britânica, da música britânica. Foi o cara que lançou o Gênesis. E tretou com o Genesis logo em seguida, tanto é que o primeiro disco do Genesis, From Genesis to Revelation, tem um baita problema de prensagens não autorizadas pela banda, porque é ele que tem os direitos. E depois ele vai ter o Jonathan King, vai ter problemas de abuso sexual, vai ter sido condenado por estupro e E tem. mesmo pedofilia, problemas muito mais sérios do que ter sido um pilantra na história, no negócio musical. Mas ele monta esse Gog Magog porque o Jonathan King porque queria fazer uma rock ópera desde os anos 70 e ele cria esse Gog Magog que tem o Clive Burr na bateria, Clive Burr, saída da Iron Maiden, o Neil Murray no baixo, que naquela época não era ninguém ainda, mas vai ser o cara que vai tocar com Black Sabbath, acho que já tinha tocado com Whitesnake, não sei se eu tocaria ainda com Whitesnake. Na guitarra um tal de Jannik Gers, tinha tocado com Ian Gillan e tinha uma banda da New Wave of British Heavy Metal. E a outra guitarra é o Pete Willis, que é da formação original do Def Leppard, também saído. Então, era um line-up de basicamente monstros da New Wave of British Heavy Metal se juntando para fazer isso. Só sai um EP que chama um EP I Will Be There. Tem uma música ali que é It's illegal, it's unlike it, but it's fun, que é bem divertidinha, mas o EP em si é mais ou menos. Aí depois ele vai formar o Battlezone, né? O Battlezone vai ser talvez a banda mais. Ele vai ter o Battlezone e o Killers, são duas bandas que ele tem alguma certa longevidade de lançar discos, de tentar fazer o Battlezone nessa primeira leva, ele lança dois discos. Aí ele vai ter uma parte leve, vai ter uma parte rápida com o Praying Mantis, que é uma banda clássica da New Age, e que ele não chega a gravar nenhum disco com ele. Depois ele forma o Killers lança mais dois discos de estúdio com ele, assim.
E isso a gente já tá mais ou menos em 95, 96, 94. Eu lembro do Menace to Society, quando sai, eu lembro de um burburinho nas revistas, falando do disco novo da Iron Maiden. O Murder One é um disco muito respeitado. Eu confesso que eu não conheço direito esses discos, porque eu não tinha acesso na época, e quando eu passei a ter acesso online, eu nunca me interessei por ir atrás. Mas eu lembro que esses dois discos, o Murder One e o Menace to Society, muita gente falava bem deles, assim, eu nunca Só um cheguei a... PS. É, Se eu ouvi, eu não me lembro. só um PS pra não te quebrar, Thiago. Mas assim, é muito engraçado porque eu tava repassando as coisas. É um artista que, bonita a tua expressão, de uma carreira errante. No mundo de Spotify e iTunes, é super complicado de tu achar essas coisas. Tipo, tu vai pulando de. Sim, porque é tudo por microgravadorazinhas que Ah, faliram, então você não sabe quem tem direito para colocar isso, disponibilizar em stream, então é aquilo que você corre atrás. Aí quando ele retoma o Battlezone em 97, vai ter alguma coisa que vai mudar a vida dele, que é o fato de que o Battlezone tem um guitarrista brasileiro, Paulo Turim, que era um brasileiro expatriado. Paulo Turim também falecido. E dessa vez, quando ele retoma o Battlezone, ele vem pro Brasil pela primeira vez em 97. Em 98 vai sair o disco do Battlezone, o Feel My Pain, eu lembro do lançamento dele. Mas ele vem essa primeira vez pro Brasil, faz alguns shows aqui, acho que não sei se só toca só em São Paulo e Rio, acho que toca em Sorocaba e São Paulo, se não tô enganado. Ele faz um show no Palace que eu não fui ver, porque foi na mesma época, se não tô enganado, da primeira vez que o Saxon veio pro Brasil. Eu tinha muito mais curiosidade de ver o Saxon do que ver o Paul Diano, porque eu sabia que o Paul Diano não tocava muita coisa da Iron Maiden. Que era uma coisa, Iron Maiden. Nessa época o Paul eu Diano vi o fazia Iron Maiden nessa época. ele tocava uma ou duas músicas, às vezes três, mas ele queria se provar uma vida pós Iron Maiden, né? E aí o Paulo Turim, esse sucesso do Paul Diano no Iron Maiden, percebendo que o Brasil era é esse mercado gigantesco para Iron Maiden, Paulo Turim traz o Paul Diano para o Brasil e aí ele grava em 2000 o Nomad, né, que é um disco só com músicos brasileiros. E o Nomad vai ter na bateria Aquiles Priest, então do Hangar, né? No baixo, Felipe Andreoli e o Chico Exatamente. Deira na guitarra, que era do Karma, ao lado do Paulo Turim. Essa base vai, e muito por causa dessa disco com o Paul Diano, eles dois acabam indo pro Angra depois, né? Eu lembro de conhecer, eu acho que eu já conhecia o Felipe Andreoli, e daí eu vi, esse é o cara, É. entende? Então, eu já conhecia Karma, já tinha visto Isso é shows do cara, Karma isso, ali, Karma eu com o me Thiago lembro, cara. Bianchi. Eu já conheci o Karma daquela época, já tinha visto shows. E o Aquiles também já conhecia, já tinha visto o Hangar ao vivo, não, aqui em São Paulo. Eu- Então, aí saiu o Nomad em 2000, o Nomad sai para uma gravadora brasileira. Depois o Nomad vai ser lançado lá fora com o nome de The Living Dead. Mas é o mesmo disco, então se você esbarrar, é o mesmo disco. Ele do crime. Exatamente, mas uma outra gravadora pega o Paul Diano relança isso lá fora. E aí a primeira vez que eu vejo é no lançamento do Nomad, foi o primeiro show que eu vi aqui em São Paulo na Companhia do Brasil, que era um lugar ali no Bexiga, que tinha virado um lugarzinho de shows, que o primeiro show que teve lá foi um acústico do Blind Guardian de improviso, e aí depois virou uma casa recorrente desses showzinhos pequenos. Tá. Esse eu tava. Foi o segundo acústico, que teve o primeiro acústico do Não, KVA. não, foi do primeiro, só do Cavel tá. Pelo caviar foi normal, foi marcado. Aí eles foram pra tocar, não sei se eles foram tocar fora do Brasil. Aí quando eles, no final da semana, eles acho que o voo ia ser no sábado, eles tinham um dia livre. Aí pra ganhar um dinheirinho, improvisaram esse acústico na Companhia do Brasil. Mas aí o Paul Diano tocou lá, e foi um show legal, assim, não foi um show sensacional do Paul Diano, mas até porque a banda ainda não tava 100%, não tinha coalescido 100% ao Não. vivo, assim. Mas teve mais músicas da Iron Maiden, já foi um repertório que tocou bastante músicas no Nomad, tocou uma música ou outra da carreira anterior dele, e já tinha mais coisas da Iron Maiden. Só que a partir daí, né, depois que esse projeto não necessariamente dá certo, aí o Paul vai virar essa carreira errante do século XXI, aí bastante nômade mesmo, de cada hora tá morando em um lugar e tá tocando com bandas tributo, só fazendo, virando basicamente um pastiche dos dois primeiros discos da Iron Maiden que ele viu. Cheguei a ver alguns shows legais dele, viu? Show, acho que no Tom Brasil, o festival dele que foi bem divertido, a banda tava bem entrosada. Aí vi um Carioca Clube que foi mais ou menos, e vi um na Alemanha, esse da Alemanha que é a história legal, assim. Que ele É. foi num festival, no Rock Hard Fest, que ele ia tocar.
E aí foi a primeira vez que eu entendi basicamente a importância do Diano, porque na hora que o Paul Diano foi tocar, e era de tocar, ele estava acompanhado de músicos alemães na época, esse show 2007, e eu tinha credencial de fotógrafo, então eu tinha acesso ao Photopit, e na hora que eu entro no Photopit tomado de gente, até então era uma das as atrações anteriores não tinha tido tanta gente, a galera se colocou ali para ver, e naqueles lados do palco que tem normalmente os músicos que vão tocar lá, tava lotado todo, basicamente todos os músicos que iam tocar naquele dia estavam lá para ver o Paul Diano, sabe? Aquele imenso respeito por ver o Aham. Paul Diano tocando. E aí o show foi legal, esse show foi especial, porque acho que foi a única vez que eu vi ele cantando Strange World. Ele errou bastante da letra, mas foi bonito ver ele cantando Strange World. E aí, assim, né? Aí você, no fotógrafo você só tira foto nas três primeiras músicas, sai. Eu terminei de ver o show e aí tinha um lugarzinho que você se enfileirava pra ver, pra entrar no pitch de fotógrafo no próximo show. E esse lugarzinho era onde tinha os artistas chegavam pra casa e iam pro backstagezinho pré-show, assim. Tinha um lugarzinho onde os caras faziam aquela última arrumação pro show. Esse festival na Alemanha, no Rock Hard Fest, né, que ocorre num anfiteatro aberto, num parque em Gelsenkirchen, de frente pro Ruhr, é lindo, um dos festivais mais legais que tem. Tá, mas voltando. E eu tô lá esperando na foto, e de repente passa do onde os músicos passavam, né, eles chegam e iam pro lugarzinho, e eu tô lá esperando passar, e de repente alguém puxa a minha camiseta. E eu tava com uma camiseta do Corinthians. Aí puxa a minha camiseta e ele era Corinthians, man! E sai. Tipo, Corinthians, man! E sai. E eu coloquei até só, como é que é? Tu foi um dos privilegiados. E eu lembro de ver várias outras histórias de pessoas que olhavam para ele e falavam, vai, Corinthians! E ele meio que se empolgava É na hora. isso. Sabe? Tipo, que eu não via, eu tava ali no meio, mas com a camiseta do Corinthians ali, ele viu a camiseta listrada, pegou, puxou. Vai, Corinthians! Eu falo, vai, Corinthians, você fala, Corinthians, man! Aí eu falo, amigo, né? Corintiano mesmo, rapaz. E essa ligação com o Brasil, que ele acabou sendo bastante especial, que começa graças ao Paulo Turim também falecido. Assim, como é que é? Um momento que, muito obrigado. Como é que é? Juntos Esse final feito. de carreira dele não foi. Ele tava. Depois que ele teve a cirurgia ali, que o pessoal da Iron Maiden ajudou até, né? Ele a pagar a cirurgia na Croácia que ele precisou fazer, porque nas andanças dele chegou a ser preso na Inglaterra por dívida, por dar golpe no sistema de saúde. E ele não tinha direito à cobertura do sistema de saúde inglês, apesar de ser cidadão inglês, então ele só conseguiu fazer essa cirurgia na Croácia. O Iron Maiden ajudou a pagar junto com o financiamento coletivo que teve para fazer, e nesses últimos anos ele tinha um projeto que chamava War Horse, com músicos da Tava Croácia mesmo. começando a ter uma certa atração, tava começando a dar um Isso. movimento, assim. Mas ele ainda tava, ele fez no ano passado, foi ano passado, né, que ele veio pro Brasil, ou foi esse ano, não lembro agora, que foi em Passado. janeiro, que foram 200, fez Isso, foi trinta uma e coisa cinco meio esse ano. shows em 40, Aí, 45 tipo assim, você dias. tinha um show muito ruim e um show muito bom. É, assim, Aconteceu. viajando de ônibus, que acho que foi o Nocturnal e o Electric Mob que acompanhou, e que no início os caras estavam tirando as músicas dos primeiros shows. Mas que quem viu esses shows, eu não vi, falou que foram shows divertidos, porque o Paul não estava conseguindo cantar, o Paul já de cadeira de rodas, né, não tinha conseguido recuperar o movimento das pernas o suficiente para andar ainda. E ainda não se cuidando, ainda bebendo pra caramba, fumando pra caramba, então a voz dele estava ruim e cantar na cadeira de rodas isso prejudicava. Mas falou que era legal porque o público cantava pelo Paul, né? Então era meramente a presença dele lá que fazia o evento. Eu não vi, assim, agora eu confesso que talvez tivesse sido legal ter ido ver essa última vez, ter... Acho que desde 2013 que eu não vi ao vivo, então... Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Obrigadão, obrigadão mesmo. Saímos de um Paul para outro Paul que, está morto há um bom tempo, mas as pessoas não acreditam que ele está morto. Os sinais estão todos ali, só não Mas vê quem não não quer. sei. Sempre que a gente fala de Paul McCartney, eu lembro quando de Liverpool, que eu tava com a minha esposa não conhecia a lenda toda, e aí na frente de Strawberry Fields, eu começo a falar pra ela, tinha alguma pichação, assim, escrito como é que é o nome do Jimmy
Como é que é o nome da pessoa, do Paul que está no lugar? Como é que Eu é? não faço Billy ideia. Shears. Billy Billy Shears. Shears, Billy Shears. Billy Shears. Alguém escreveu Billy Shears, não sei quem. Eu falei, é, porque o Paul de verdade é o Billy Shears. E aí assim, minha esposa olhou e falou assim, tipo, mas como assim? Eu falei, não, porque o Paul morreu, não sei o quê. E daí ela me olhou com uma cara de hein, e daí eu fiquei assim por uns 5 segundos pensando, será que eu mantenho a mentira? Não, eu tenho que ser sincero, tenho que contar. E aí eu conto. Mas é mais uma passagem de Paul Dayano pelo Brasil, falando de como é que é The Walking Paul Dead. McCartney, Paul McCartney. Paul McCartney, exato. A sua passagem agora já de novo embalado, como é que é? No ano passado já estava, mas agora melhor trabalhando com as coisas que estão no Get Back, no documentário. A versão de, como é que é, de... Caramba, não é God of Feeling, na primeira hora que aparece as coisas do documentário de... Ah, eu tenho na música nova, aparece algumas É isso aí, imagens. aparece a música nova, Na não. Now and Then, que é a primeira vez que tem as imagens Isso. de arquivo que eles usam, né? E aí depois tem uma outra Tem a que entra Get Back, que é no meio Get Back, exatamente, no exatamente. Get Back. E aí vai ter um momento que, tipo assim, além de Now and Then, que eu brinco assim, como é que é, a música dos Beatles, que eu nunca tinha visto ao vivo. Música nova dos Beatles, né? Exatamente, música nova Eu dos lembro Beatles. que a última vez que eu tinha visto uma música nova ao vivo dos Beatles foi no disco do Yellow Matter Custard, quando eles tocam Free as a Bird. Exatamente, que eu disse assim, uma música nova que saiu. Aquele disco é muito legal, aquele disco é muito legal. Aliás, só um parêntese do Yellow Matter Custard, que eu vi a segunda turnê do Yellow Isso. Matter Custard, e eles tinham trocado baixista, e eles falaram que era isso só pra manter o mito de que o Paul is dead. Exatamente, exatamente. Aqueles dois CDs, aqueles dois shows são muito divertidos. É mais divertido que muita coisa que os membros daquela banda gravaram. Mas o ponto aqui é assim, entra, daí depois realmente o que é de novo, assim, que é legal, entra o I Got a Feeling, uma coisa que eu acho, assim, dois, e depois eu vou pegar as percepções de São Paulo do Thiago, tem, como é que eu digo assim, a primeira que, bah, aquela parte no final de The End, com aqueles gráficos que eu não tinha visto na outra tour, os gráficos remasterizados do Rock Band. Eu só dizia assim, me dá esse negócio. Eu sei que dificilmente vai ter um remaster do Rock Band. Aparece também esses gráficos remasterizados do Rock Band numa das músicas no início. É, porque, veja bem, já chego lá, já. É isso. Eu perdi um quarto do show, Me- cortesia de diferentes incidentes em série. Eu gostei porque eu tava rindo que, assim, foi um raro... Raro não, mas, tipo assim, foi um show do Paul que não teve cartazinho de na, entende? É, aqui em São Paulo teve no Não. segundo dia, não no dia que eu tava, no dia que eu não fui, rolou, assim. No dia que eu fui tinha um ou outro que levou, É, mas no segundo dia parece que rolou essas flash mobs, assim. Ver show. Flash Mob, que É, na momento. agora Get You Into My Life Isso, tinha também aparecido ou as imagens remasterizadas do Rock Band no fundo. podia sair. Nem me fala. Mas duas coisas para pensar assim. A primeira, eu achei muito legal a história do Everglade Feeling com o John Lennon. O que eu achei mais legal da história é que a banda se vira para ele. Tem uma coisa Uhum, muito sim. engraçada assim, a banda se vira para ele para sincronizar, para entrar, por mais que esteja tudo pronto, mas a banda se vira para emendar. Três coisas essas. Isso foi uma. Outra coisa que eu achei legal, assim, claramente você vê que o tempo tá agindo. Eu tava lembrando, o Paul tá com as bochechinhas de vovô, assim, tá com as bochechinhas bem de vovozinho, assim, que você vê que já tá andando. E no fim da Now and Then aconteceu uma coisa que às vezes a gente vai pegando assim os detalhes, umas coisas. No fim da Now and Then, quando ele termina a música, eu vi que ele fez isso aqui, entende? Aham. Eu falei assim, daí eu fiquei pensando, daí isso me deixou pensando pra caramba, do tipo, tá, ele tá vendo que, tipo assim, tá, o meu ciclo também tá batendo ali, e me lembrou muito do disco do Gilmour, do Luck and Strange, sabe? Tipo, eu fiquei, não sei porque eu terminei esse show do Paul pensando Sabia? muito no Luck and Strange, foi uma coisa que me conectou na minha cabeça, assim, então foi... Mas ok, vi I've Got a Feeling com o John Lennon zombeteiro, como diz como diz o pessoal do Participação especial do John Lennon, né? featuring John Lennon. Então, Nat King Cole, Unforgettable. Tipo, Foi assim, né? Foi o meu. Eu abri o texto da resenha do ano passado falando dessa participação, que pra mim é o grande momento do show, I've Got a Feeling. Só que no show que eu cobri do ano passado foi um show que caiu uma tempestade. E aí, quando termina Hey Jude, dá a impressão de que o show acaba, assim, e que o que vem depois é meio que uma bonus track.
Só que essa I've Got a Feeling ali era o grande momento do show, era essa hora que rolava essa parceria do John com essa parceria do Paul com o Joe, né? Um dueto ali acontecendo. Então, pô, tem um monte de gente que perdeu, porque terminou o Hey Jude, não sabia que ia acontecer isso, e fez, e o Hey Jude rola aquela comoção, os nananana, já Pausa. rolou Larry B com tudo estourando. Então, basicamente, eu acho que na marquinha, no checklist lá das pessoas mais comuns, vendo um fã de Beatles mais comum, meio que já vi tudo que eu queria ver, sabe? Todo mundo que é alucinado por querer ver o final com as músicas da Abbey Road. Final lindo, mas não é todo mundo que quer ver aquilo. A galera já viu Something, Blackbird. já viu Blackbird, já viu Let It Be, já viu. Então fica meio com uma coisa meio como se o que viesse depois não ia conseguir chegar no mesmo nível de comoção que essas músicas já de fato não chega na comoção de comunhão do pouco público. Perdão de Ah, interromper também, como é que é? Live and Let Die, que tem aquela coisa de fogo. é que é a música do Guns N' Roses, né? Então, Exato. então todo mundo conhece porque ficou a música do Guns N' Roses também. Então, assim, então acaba isso. Aí agora eu vou pegar que eu vou aproveitar até que esse é uma parte legal que a gente está falando, que acaba gerando o link para o último assunto do show, assim, do podcast que a gente combinou para hoje, nesse formato Foro de Teresina Live. metálico, assim. Assim, que é legal do show do Paul é que o Paul é ao vivo. Uhum, uhum. É isso, sabe? Não tem nada de backing track. O que ele usa de backing track uma hora é na Being for the Benefit of Mr. Kite, aparece aquela partezona toda cheia de ruído ali. Mas o máximo é coisas muito discretas. A banda não usa retorno na orelha, a banda usa os retornões todos ali em cima nos retornos, naqueles caixão, né, de retorno na cara deles. Porque pro Paul é muito importante essa interação pública. E você vê que dependendo. Às vezes eu fui ver 2 shows no ano passado, vi um show esse ano, e você percebe que às vezes a reação do público gera alguma mudança no jeito como o Paul toca uma música ou outra. Porque ele tá vendo o público tá empolgado, ele estende. O público de repente começa a fazer alguma coisa por si só e ele acompanha o público. Então, o Paul tem muito disso, dessa interação. E ele usa muito telão em momentos para te dar emoção, mas você vê que o telão é um mero auxiliar ali do que está acontecendo. Ele te ajuda a se emocionar, mas com o que está acontecendo ali, o que está acontecendo na sua frente ali. São os 5 músicos que acompanham ele, mais o trio de metais ali. Então é muito isso. E aí vou entrar no Notfest, porque o segundo dia do Notfest, que foi o domingo, foi um dia em que as bandas todas tinham, tirando o POD, que é a banda de nu metal dos anos 2000 ali, todas as outras que tocaram no palco principal tinham como principal característica essa integração do que eles estavam fazendo no palco com os telões, com a imagem, não necessariamente com o telão. Então a forma como eles se apresentavam tinha a ver com a música que eles estavam tocando, Tava se é que sincado. estavam tocando, e aí essa é a crítica, assim. Porque era muito uso de faixa pré-gravada, muito som engessado, porque tinha que estar muito encaixado com o telão. Sabe, no show do Paul, às vezes você via que a coisa tava meio que encaixada com o telão. Tipo, na Get Back, as dancinhas aconteciam na hora que a banda tava tocando as partes meio de dança. Mas não era 100% sincronizado. Era ali, E o você também, telão tava ali, porque é mais ou menos a mesma hora, mas tinha é isso. segundo perfeito. E você também é malandro de fazer uma coisa que não precisa ser sincada É exatamente isso. naquele milissegundo. É isso. Então, agora, assim, os shows do segundo dia do Notfest tiveram disso, sabe? De ter. Principalmente o show que principalmente isso aconteceu foi o Bad Omens. O Bad Omens, que é uma das bandas em ascensão de metal hoje em dia. Vai ter gente que vai dizer que não é metal, mas enfim, tá na cena de metal que eles estão colocando. Mas eles vão tocar ali nos festivais, eles ou são headliners ou eles são a banda logo abaixo do headliner que ele toca. Então eles estão grandes, eles estão conseguindo repercussão. Há boato de que vai ser uma das bandas de metal que vai ganhar Grammy pra caramba agora. E então, os Grammys de metal, assim. Então eu fui curioso para ver o que o Bad Omens entrega para ter todo esse hype em cima deles, assim. E é uma banda que musicalmente eu acho interessante até. Eles têm uma pegada de metalcore com eletropop, com um pouco de trance, com um pouco de industrial. Mas ao vivo eu fiquei meio assim, sabe? Está encaixadinho demais, sabe?
Falta os momentos em que eles saíam um pouco do videoclipe, eram os momentos que você percebia que rolava uma conexão mais genuína com o público. Não que o público não se conectasse com as músicas, o público cantava tudo junto. Você via que de fato eles estão com uma fanbase que tá Bem ligado. exatamente, eles cantavam as músicas. Começou o show com coros, as três, quatro primeiras músicas, coros que não paravam. Não era só no refrão, era na música inteira. Mesmo com a banda parecendo alheia àquilo que estava acontecendo. O público estava cantando, mas a banda estava na dele, assim, um pouco mais solto, um pouco solto, até solta no palco, mas alheia àquilo que estava acontecendo. Minha pergunta para essa coisa do Notfest, como foi o Papangu? Papangu fez um showzaço no Notfest, assim. Ele começou a primeira música do Papangu, o som que saía do PA não estava ainda 100% potente. E aí, vamos lá, o que foi o Notfest? O Notfest, o saldo negativo do Notfest foi qualidade de som muito inconstante. Teve bandas que tocaram com qualidade de som muito boas, bandas que tocaram com qualidade de sons muito ruim. Não dá para dizer se foi culpa do festival, se foi culpa da equipe técnica, se foi o festival que não proporcionava a condição da equipe técnica trabalhar direito. Então aconteceu isso muito. E aí teve também o fato do Ratos de Porão que Quer tocou no dizer, escuro. O Ratos teve, na hora que o Ratos de Porão foi tocar, a equipe do Slipknot estava arrumando o palco para o Slipknot tocar. Todas as luzes do Slipknot acesas, nenhuma do palco do Ratos de Porão acesa. O Ratos de Porão tocando no escuro. o pessoal falou que era O- o Ratos protestando contra a ANEL. é, né? O João Gordo chegou a falar: Isso não é um protesto contra o apagão de São Paulo. Já teve gente que reclamou que o Ratos de Porão entrou porque o João Gordo tava com uma camiseta que, tipo, que milionários não deveriam, bilionários não deveriam existir. O Juninho usando a bandeira do MST e camisa do MST como ele usa sempre. Tinha gente reclamando da postura política do Ratos de Porão no Oi? show, falando: Oi? Oi? Oi, né? Oi? Bem-vindo a 2024, você não percebeu isso ainda. Em 30 anos de carreira de banda. Mas então, isso aconteceu muito. 40 anos. Então, agora assim, o que foi legal no Notfest foi que, apesar do palco de banda brasileira ter sido um puxadinho do palco principal, então você ficava de frente, tinha o palco principal grandão aí, tinha uma caixinha do lado que era onde as bandas brasileiras tocavam, pela forma como eles dividiram a pista, que ele tinha uma pista VIP bem VIP mesmo. Nesse caso era uma pista VIP que era VIP, porque quem pagasse aquilo tinha uma experiência VIP de festival. Que ela ficava só em metade do palco, ela tinha acesso a um dos lados do palco, metade de um lado do palco, e era bem pequena. Então não era aquela pista VIP enorme, assim, que é só a pista da frente, que não é VIP nada. Isso fazia com que o outro lado do palco, os fãs que não compraram a VIP, se debatessem e fosse pegar lugar lá e curtir o show como fã alucinado que quer pegar grade. E esse lado era o lado onde ficava o puxadinho. Então a galera que estava indo pra frente para ver os shows acabava vendo as bandas brasileiras tocando ali, porque era ali que ia ficar para conseguir ver os shows que não era pista VIP. Então as bandas brasileiras estavam tocando sempre bastante público. Então elas estavam sendo expostas para essa galera. No formato original, o palco secundário ia ficar no fundo. Então provavelmente ia ficar fora do raio de atenção dessa galera que só queria ver as atrações internacionais. E aí isso permitiu para as bandas brasileiras que faziam shows que comoviam o público, e quase todas fez, apesar de eu não ter visto todas, principalmente no primeiro dia, como estava garoando muito forte, eu usava os momentos que eu não estava cobrindo, eu cobria os shows do palco principal, para ir tomar um café do palco na área de imprensa, que era a única bebida quente que eu tinha para Uhum. esquentar o corpo que estava molhado. O No segundo dia, todas as bandas brasileiras que tocaram ali tiveram reações legais de público, porque o público estava empolgado ali, empolgado para curtir o show do palco principal, mas vendo a banda fazendo um show legal, o público se empolgava também. As bandas brasileiras aproveitando essa oportunidade. Então, o Papangu foi uma dessas. O Papangu foi uma banda que, na hora que começou, eu lembro assim que eles tocaram logo depois da Pop. Falo mais tarde desse show da Pop. E ia ser o show seguinte, ia ser o show do POD. Então tava juntando aquela galera do no metal ali pra ver o show, que era uma galera que pula mais no show, curte mais. E essa galera que tava ali vendo, viu, conforme os caras do Papangu estavam arrumando o palco, eles iam, pô, o cara tá com um triângulo ali, pô, o cara tá com uma flauta ali, Uma que é isso? galinha. Os caras não tocando, a galinha nem, os caras nem imaginavam que a galinha ia ser usada pra tocar. Eu vi a galinha lá antes, mas assim, os caras estavam testando, sabe? Vendo se o som tá ligado no retorno e tal.
E os caras, e a galera viu, oh, mas esses caras ali vão tocar e vão tocar com triângulo, ó, os caras vão tocar e vão tocar com flauta, o que que é isso que vai rolar ali, né? Aquela sensação do tipo, o que que vai acontecer nesse palco? Porque a galera não tinha ideia do que era Papangu, né? E aí terminou o show da Pop, que terminou antes da hora que tinha que terminar, porque a Pop não tinha música suficiente pra encher o slot dela, ou não tinha música pré-gravada o suficiente pra dublar durante o slot dela, porque essa foi a crítica à Pop que pode ser feita, que o show era quase a Akron do Notfest. E a Akron, nem sei quem que é o nome da pessoa, que fez dublagem no Rock in Rio. Agora Assim, o com isso, assim. Então aí na hora que o Papangu foi tocar, foi assim, o Papangu com a formação completa, todo mundo veio pro show, tava com o Raí, tava com o Queco, tava com o Pedro, tava com o Marco, tava com o Rodolfo, tava com o Vitor na bateria. E o palco era pequeno pra todo mundo, assim, todo mundo um do ladinho do outro em frente, todo mundo na frente, só a bateria atrás, assim. E eles abrem o show com a boitatá e o som ainda não tá 100% alto, mas você vê que tá definido, assim. E aí quando eles vão tocar a segunda música, já o som já tá alto, já tá legal, então já dá uma experiência. Aí eles fizeram um set que eles só tocaram São Francisco do primeiro disco, mas tocaram Oferenda do Alguidar, tocaram Maracutaia, e aí Maracutaia veio veio o João do teste para cantar, fazer os gritos, e teve também aí a parte aquela parte final da Maracutaia com todo mundo fazendo a loucura e a galinha fazendo a sua aparição, assim. E aí foi assim, foi legal porque ao longo do show tinha gente que tava curtindo e queria marcar a banda e que eu ajudava, escreve assim o nome da banda. Então foi. O pessoal tava gostando mesmo, sabe? Genuinamente, quando terminou o show, o pessoal que ficou vendo ali tinha gostado do show, então foi muito legal, assim. Antes do Papangu, quem tinha aberto o show foi uma banda brasileira quase inteira feminina, que é a Demonique, que fez um show muito legal também. Uma pegada de rock alternativo do final da segunda metade dos anos 90 ali, com uma hora puxando pra punk, outra hora puxando mais pra indie mesmo, mais pra rockinho alternativo mesmo. Mas assim, bem legal o show e as meninas estavam empolgadas ali, o público empolgou, foi o primeiro show do dia, já tinha bastante gente e a galera se empolgou pra ver, então foi bem legal o Demonique, assim. Foi um show que me surpreendeu, não tava esperando muita coisa. Aí o Chris e o Ratos de Porão entregaram um show legal pra caramba também. Das atrações internacionais, no primeiro dia, né? Dragon Force, né? Dragon Force não tinha nada a ver com o festival, assim. Então, uma banda de metal melódico ali. E eles fizeram um show de metal melódico pra quem queria ver metal melódico, assim. Que não era muita gente, então acabou não caindo tão bem. Só nos covers mesmo que geraram alguma definição. Eles tocaram o cover da música do Titanic. Acho que alguém falou, vai chover muito, vamos tocar o cover do Titanic, mas nem choveu tanto assim. E também fizeram um cover de Taylor Swift nas coisas do Dragon Force, que não tem. Ok. Mas o primeiro dia o Meshuggah fez um showzaço no primeiro dia. O Amon Amarth fez um show que caberia como headliner do Bangers Open Air, assim, e conquistou o público. Pra mim era a principal banda pra ser co-headliner. E o Mudvayne foi um show mais ou menos, assim, não foi um show tão legal. No segundo dia, a Pop já falei, foi uma dublagem. O Bad Omens também já falei que não foi um show, uma banda que tava com público, mas que o show me decepcionou um pouco, esperava mais. O, o tio Lindemann fez um show de Rammstein Light, assim, ali, tinha as musicistas mulheres que pareciam strippers no palco e tocavam, então um grande mérito, porque é difícil tocar fazendo todas aquelas danças que elas estavam fazendo. Eu, o Baby Metal eu acabei não vendo muito, porque foi a hora que eu tive uma folguinha ali, eu vi só o finalzinho do Baby Metal, mas estava com o som bem prejudicado, assim, tava bem baixo o som. No início estava muito ruim, mas eu não vi, eu cheguei já na parte final do show, o público ensandecido com as dancinhas e cantando junto, mas assim, dava para você conversar e não ser atrapalhado pelo som que vinha do palco, o que nunca é legal, assim. E aí falar do Slipknot, né? Slipknot fez dois shows dignos da banda do tamanho que eles são hoje, que é uma banda de estádio, assim. O primeiro dia foi um dia de greatest hits, né? Eles tocaram só... Não tocaram People Equal Shit, que eu achava que era um dos maiores hits deles, mas as outras eram aquilo, aquela reação de fanático por Iron Maiden, sabe? Que o cara toca a primeira nota, uma nota, Pablo. Pablo, uma nota só, e a galera já tá ensandecida, assim.
Sabe, naquele nível. Começava a fazer. Ué! A galera já tava pulando, alucinada, porque já tinha reconhecido a música e já tava indo. Então, sabe, típico de banda gigante, assim. No segundo dia, eles já promoveram um desafio, né? Que foi que eles fizeram um show de vamos festejar Let's Party Like It's 1999, como diria o Prince. A diferença é que eles tocaram um disco extremamente soturno, né? Que é o primeiro disco deles. Então não era tanto festa assim, né? Um dos discos mais nihilistas e bad vibes deles, assim. E eu acabei achando que foi um show mais legal ainda que o primeiro, por ter essa atmosfera mais caótica, mais arrastada ao mesmo tempo, assim. E o Tio Eloy foi bem. E exatamente. O Slipknot virou banda do Eloy nesses dois shows, né? O Eloy era ovacionado antes, durante e depois do É. show. Então, no primeiro dia, era antes do show, na hora que apagou a luz para começar o show do Slipknot, o coro era Eloy, Eloy, Eloy. No segundo dia, que foi esse show um pouco mais arrastado, que aliena certa parte do público que não conhecia, não era tão fã, não conhecia além dos hits do Slipknot. Eu mesmo não conhecia tão bem o primeiro disco assim, conhecia algumas músicas só, mas eu nunca tinha parado para ouvir com toda atenção, por isso que me capturou e me surpreendeu, ficar mais, ter me mantido a atenção durante o tempo todo, ter gostado daquilo. Teve momentos do show que era só na hora que o Eloy fazia alguma coisa fora do normal que o público voltava e prestava atenção. Assim. Que é a hora que eu tocava as músicas mais obscuras e mais introspectivas do primeiro disco. A galera ia conversar e tal, daí do nada o Eloy metia uma virada de bateria, um solo, quase um semi-solo no meio da música ali. Coisa que o Joey Jordison fazia muito também. E aí o povo voltava a prestar atenção e começava a gritar Eloy, Eloy, Eloy. Então foi, né? Foi a banda do Eloy e acabou fazendo dois shows Olha, memoráveis, assim, no Latfest, dignos de um headliner do festival ali. E aí mostrando, né? Tipo, quando eu via, eu achava que no segundo dia ia ter mais reação ao Bad Omens, pelo momento do Bad Omens, do que ao Slipknot tocando o primeiro dia, o primeiro disco. E durante o show do Bad Omens eu acho até que chegou perto, sabe assim, tipo, a reação que teve o público de fanáticos, Bad Omens, chegou perto da reação que os momentos das músicas mais conhecidas do primeiro disco tiveram. Não foi menor um pouco, mas chegou perto. Só que o show do Bad Omens é aquele show que me dá a impressão que se o Bad Omens ficar nisso, daqui a 10 anos o Bad Omens vai ser o Mudvayne, não vai ser Slipknot. hum. Essa banda que vai acabar e vai ficar esperando uma reunião pra, quem sabe, voltar. E uma coisa que eu te pedi para fazer o momento, o ponto final. Black Panther, eu vi bastante gente elogiando. Então, Black Panther, assim, foi um show curto do Black Panther. É que acaba não sendo mais tanto novidade, meio chovendo molhado falar do quanto Black Pantera tá num momento de ascensão gigantesca. Obviamente, Black Pantera cantando em português é difícil fazer um impacto fora do Brasil, mas ele me lembra, pela forma como ele tá conseguindo cativar o público, o que o Sepultura fazia no início dos anos 90, que é o Uhum. cara que cai de paraquedas no show, acaba curtindo. Porque a banda tá com uma performance de palco que é carismática, quer de trazer todo mundo junto deles. A temática antirracista tá lá, mas o show não é aquele show carrancudo, é político o tempo todo, mas não é um show carrancudo de política. Então ele é um show que diverte, que tem os momentos de colocar a temática feminista, colocar a temática antirracista ali, eles mostrarem essa temática progressista dele, mas sem parecer que é uma palestrinha, sabe? Sempre parecer que você está ali, você está tendo a mensagem, mas está se divertindo ao mesmo tempo. E eles estão promovendo diversão, sabe? Tem momentos que o show, por mais que o show do Black Pantera seja um show de crossover ali, tem momento que ele pede para todo mundo ligar a lanterninha do celular e todo mundo liga a lanterninha do celular. Então, é uma banda que tá ficando gigante, sabe? Às vezes a gente até, como tá aparecendo bastante na mídia, não é mais nem novidade você falar isso. Então, mas é um fato que sempre se coloca. Foi coisa pra caramba, foi coisa pra caramba. Como é que é? Um solado sem roteiro e que andou pra caramba. Nosso salada mista, né? Exatamente. Salada É o nome. mista. Tá cravado o nome, exatamente. É,
como diria o glorioso falha de cobertura, como é que é? Ponto final. Mas, tipo, Solada Mista foi o nome do Solada no Twitter, quando o Twitter surgiu, né? isso, acho que sim, acho que sim. Que quando Aquela a rede, gente não lembro. criou o Solada com o Thiago, ele criou, como o Solada estava tomado, ele colocou como Solada Mista, né? Olha, Exatamente. isso é um brainstorming acontecendo, o nome do episódio vai ser Solada Mista, tá? Exatamente, sou lá da missão, exatamente, esse ponto. Então é isso, pessoal. Homenagem ao Thiago que Exatamente. Estaria vibrando e, com essa turma. neste momento estaria vibrando também com o seu Atlético Mineiro, né? Exatamente. Ai, Deivinho, exatamente. É Aí, isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção e até a semana que vem. valeu, pessoal.